quarto ano, bom dia! Hoje, segunda-feira, nossa aula de gramática, tá? Dia 24/5, segunda-feira, eita, semana começando, hein? Então vamos lá, meus amores, ó. Livro de gramática, abram aí na página 124, as páginas 124 a 129, tá certo? Então, artigo definido e indefinido, pessoal. Vamos lá. Leia, eu vi uma abelha no nariz da vovó, a abelha olhou, não picou, pois teve dó. Então, leia e complete, vamos lá. A abelha, o nariz, as vovós, os narizes, né? Uma abelha, um nariz, umas vovós, uns narizes, certo? Então, a gente já tem a divisão aqui do artigo e do substantivo, ok? Vejam aí no livro, observem. O que é o artigo? O artigo é a palavra que precede do substantivo, determinando ou indeterminando, certo? Os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas, ok? Página 125, diz assim, leia. Chame o garçom da mesa 12, por favor. O Guto, chame um garçom, por favor. Um garçom? Qual? A. Complete com um artigo destacado no primeiro quadrinho e responda. O garçom. Sabe-se quem é o garçom? Sim. Escreva o nome dele, Guto. Então, o artigo definido. B. Complete com um artigo destacado no segundo quadrinho e responda. Um garçom. Sabe-se quem é o garçom? Não. Sabe-se qual é o nome dele? Também não. Então, um artigo indefinido, certo? O artigo destacado precede o substantivo determinado. Quem é? No primeiro quadrinho, no segundo no quadrinho? No primeiro quadrinho, a gente já sabe quem é o sujeito determinado, certo? Quem é a pessoa. Então, os artigos podem ser definidos e indefinidos. E quais são os artigos definidos? Os artigos definidos são o, a, os, as. E os artigos indefinidos, quais são? Uma, uns, umas, certo? Página 126, a gente tem exercícios que diz aqui, leia. O quadro estava escuro, escuro de arrepiar, os livros, as bonecas e todos os outros brinquedos tinham virado breu. Era um pretume só. Apesar do medo, Gabi estava cada vez mais fascinada. Esticou os braços para a frente e foi andando com cuidado. Tropeçou em um brinquedo no meio do caminho, mas endireitou o passo e não caiu. Tateando a cama, caminhou ao longo dela até alcançar a janela. Empurrou a janela com força, expulsando de uma vez por todas o medo. A claridade foi tanta que por alguns segundos ela não enxergou nada. Então, circule os artigos indefinidos que tem no texto. Quais são? Um e uma, certo? Complete com os artigos definidos do texto. Veja o exemplo, então. Os artigos definidos. O quarto, aí, os livros, as bonecas, os brinquedos, os braços, o passo. A frente, a cama, a janela, o medo, a claridade, certo? Página 127. Dê nome às figuras escrevendo o artigo no singular ou no plural. Coloque o artigo definido antes de cada palavra. Então, as bandeiras, o grilo, os patos, a casa. O artigo indefinido antes de cada palavra. Um cachorro, uns livros, uma cadeira, umas tesouras. Desenhe o anel do modelo abaixo. Um anel qualquer, né? Aqui você vai desenhar o mesmo anel, na A, na B, um anel qualquer. Então, o anel do quadro A ficou igual ao anel do quadro B? Claro que não, né, pessoal? Não tem como ficar tal e qual. Então, página 128, letra B. Agora, complete. Em A, você desenhou o anel do modelo. Isso é, o anel determinado. O artigo definido. Em B, você desenhou um anel qualquer. Um artigo indefinido, certo? Leia. Certa vez, um lobo sedento estava bebendo água em um riacho. O riacho de águas cristalinas corria serra abaixo, calmamente, e logo em seguida chegou um cordeirinho e parou bem lá embaixo para beber. Assim que o lobo viu o cordeirinho, arreganhou os dentes e em tom áspero gritou: Como você tem a ousadia de sujar a água que eu bebo? Faça a correspondência com um artigo destacado, então. Um lobo, um riacho, um cordeirinho. É o que? Artigo indefinido. E refere-se aos substantivos do modo indeterminado, pois é a primeira vez que eles aparecem no texto. O lobo, o riacho, o cordeirinho. Artigo definido.
refere-se aos substantivos de modo determinado, pois eles já foram citados anteriormente no texto, certo? Página 129, tem sexta questão, leia. Gosto do sol porque ele tem calor, e do arco-íris porque ele tem cor, da lua e das estrelas porque dão luz para a escuridão, da chuva que vem do céu porque lava o mundo e molha o chão. Daí as plantas podem crescer e os animais podem correr. Os rios e o mar podem encher e as pessoas podem viver. A. Circule os artigos o, as, os, as e ó, certo? Agora copie do texto os artigos com seus respectivos substantivos. O mundo, o chão, as plantas, os animais, os rios, o mar, as pessoas, certo? C. Complete o final do texto substituindo plantas, animais, rios, pessoas por planta, animal, rio e pessoa. Então, daí a planta pode crescer e o animal pode comer, o rio e o mar podem encher e a pessoa pode viver. Os artigos permaneceram os mesmos ou sofreram mudanças? Você sabe explicar por quê? Os artigos sofreram mudanças porque a fim de combinar com os substantivos que mudou. Então, aí sofreu mudança. Nós tiramos o S, saiu do plural e passou para o singular, certo? Os artigos. Então, é isso, meus amores. Por hoje é só. Amanhã a gente tem aula de geografia, tá certo? Fiquem com Deus, não faltem a aula amanhã. Beijinhos.